Agora sim, boa noite. Você não está sozinho. Você não está sozinha. É o tema, é o por onde nós vamos mergulhar nesse lugar. Então, para você que já chegou aí, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita esses segundinhos enquanto o Insta está chamando as pessoas para você clicar aí nesse aviãozinho e convidar mais pessoas para estarem aqui conosco nesse mergulho que é o mergulho de número 9. 9, o último mergulho dessa jornada linda do Mergulhe-se e o primeiro mergulho após o seu trampolim. E já já você vai entender isso. Confirma para mim se o áudio agora está ok. Quem tá aí comigo, me coloca aqui um ok. Se está bom o áudio. Oi, lindo. Boa noite. Tá ok? Obrigada. Vamos lá. E junto desse nosso mergulho de número 9, eu quero te dar os parabéns para você, tá? Que se permitiu a estar aqui, seja nos 8 mergulhos anteriores e nesse aqui agora, ou seja que você esteve ao vivo comigo em alguns dos mergulhos, mas que assistiu depois o mergulho que ficou salvo e gravado, independentemente, por você estar aqui, permitindo a mergulhar e a saber um pouco mais sobre você, parabéns. É dessa forma que é possível você fazer as mudanças que você deseja na sua vida e no seu dia a dia. Não tem outro caminho. Mudanças reais, significativas, que vão se manter. Elas se passam além de mudar pensamento, mudar comportamento, né? Passa primeiramente no autoconhecimento. É você saber a cada dia mais sobre você. E aqui eu deixo meu sentimento de gratidão por juntos estarmos nesses mergulhos. Eu ter conhecido você e contado com você. E hoje eu quero falar um pouco sobre a forma como nós vemos o mundo. Fica muito claro para todos nós, eu acredito muito, que nós vivemos em uma época de conflitos dos mais amplos dentro quando se fala de humanidade, tá? De um ceticismo generalizado e de uma ansiedade intensa. Aquele discurso equilibrado que existia, hoje a sensação que se tem é que parece que é coisa do passado. E existe posturas, pensamentos, pessoas vibrando muito a negatividade diante dos medos, dos seus medos no dia a dia. E os últimos anos foram anos muito difíceis para todos nós, desse universo, né? Desse planeta, da humanidade. E também têm sido muito estressantes. Então eu quero chamar primeiro você para um exercício. E que é o seguinte: um exercício de visualização, com olhos abertos e imaginação. Você vai imaginar que aqui, nessa minha mão, eu estou segurando um copo com água. Ok? Não vou perguntar para você se ele está meio cheio ou meio vazio. Pode ser que você já conheça essa pergunta, não é nada disso. Voltando aqui.
Aqui tem um copo com água. A minha pergunta é: qual é o peso deste copo com água? Aqui não tem resposta certa ou errada. Vai colocando aí, eu falo para você. Quando eu levei esse exercício a vários, em algumas palestras e alguns workshops que eu ministrei, no tempo que era antes da pandemia, que era muito presencial, né? As respostas eram das mais variadas, de qual é o peso desse copo. E se eu perguntar aqui e pedir para você escrever, também vai vir, né, números diferentes. Respostas variadas, simplesmente. E o que eu quero dizer para você, e quero que você dê muita atenção ao que eu for dizer agora. O peso absoluto desse copo com água não importa muito. O que importa é o quanto eu consigo segurar esse copo com água. E aí, se eu segurar aqui, tá? Por 1 minuto, acredito que não vai ter problema. Aliás, não vai ter problema, porque eu já fiz isso. Isabela, eu segurar aqui por 1 minuto não teve problema. Se eu segurar por 1 hora, muito provável que eu vá começar a sentir algum desconforto no braço, na mão e algumas dores ali sendo sinalizadas. Se eu segurar esse copo com água por 1 dia, muito provável que o meu braço vai começar a uma certa dormência, vai começar a eu sentir o meu limiar de dor reduzir muito, porque as dores vão ficando mais intensas e muito provável de eu adoecer esse braço e paralisar ele, se eu ficar segurando ele por 1 dia. E cada caso, gente, o peso do copo, ele não muda, ele permanece o mesmo. Mas o tempo que eu fico com ele, segurando ele, quanto mais tempo, mais pesado ele se torna. Os estresses do dia a dia, as preocupações, as tristezas, as raivas, as emoções, os sentimentos que a gente vai sentindo desconfortáveis, tá? Que a gente lida e sente no nosso dia a dia, é como esse copo com água. Lide com eles um pouco e nada acontece. Lide com eles um pouco mais e eles começarão a doer. E se você lidar com essas preocupações, com essas raivas, com essas tristezas, todo dia ou um dia todo, dia após dia, você vai se sentir muito provável paralisado, e muito mais do que paralisado, incapaz de realizar ou fazer qualquer coisa. E aí eu quero dizer que, para mim, desde que você chegou aqui, você nunca esteve sozinho. Desde que você chegou fazendo os mergulhos, a jornada, independente do tempo, qual foi o momento que você chegou aqui? Quanto tempo que você está aqui comigo? Para mim fica claro uma coisa, que você não está sozinho. Tudo o que passamos, muitas pessoas sentem. O que você sente? Eu sinto algo parecido. Várias outras pessoas sentem algo parecido. E é por isso que eu trouxe esse mergulho nesse lugar, nessa profundidade, de que você não está sozinho, porque você não é a única pessoa, por exemplo, que sente tristeza, que tem decepções, que tem às vezes surtos de raiva. Não, tem várias outras pessoas que sentem isso. E quando a gente tem essa percepção
de que tem outras pessoas que também sentem algo parecido, que eu não estou sozinha, que não sou só eu. Eu entro ali num conceito de universalidade e isso, no meu dia a dia, vai tornando para mim a minha caminhada mais leve. Eu percebo ali que tem outras pessoas que também passam por algo parecido e que em algumas situações ou outras, na maioria delas ou não, essas pessoas conseguem dar a volta por cima. E aí, por isso que eu digo que você não está sozinho. E esse sentimento, né, de sensação de que parece que eu estou sozinha, quando de repente tá o pior dia do universo, que tudo acontece com você e que você não percebe, não vê ou não enxerga nenhuma ajuda, ninguém ali com você, e você entra num lugar às vezes de vitimização, ou às vezes você entra, pode ser em um lugar de uma inquietude diante de repente de um desespero de não enxergar que existem pessoas e fica ali achando que você está sentindo e que você está sozinho ou sozinha. Eu quero te dizer que eu já tive nesse lugar alguns anos atrás. Eu vivi em um lugar em que eu me paralisei, em que ali eu tinha certeza que tudo ao meu redor, tudo perto de mim estava desabando e estava realmente desabando. E eu estava mesmo, e eu seria a primeira pessoa da fila a desabar. E aí, eu fiquei segurando esse copo com água por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos. E aí, é isso que aconteceu. E eu senti sim esse sentimento de estar sozinha, não porque eu não tinha pessoas que ali eu podia contar. Esse sentimento de estar sozinha, que é onde que eu quero que você mergulhe aí e perceba algo parecido dentro de você, é esse sentimento de que isso, não acredito que está acontecendo comigo. Eu tenho clareza de que outras pessoas também aconteceram, mas quando eu estou ali vivendo aquele momento, aquela situação, a sensação é realmente de estar completamente sozinha. E dependendo de situações, você precisa ter muita coragem para ou pedir ajuda ou para conversar com uma pessoa e dizer o que está acontecendo, tá? E essa coragem, às vezes, ela não vem nesse momento, porque existem vários pensamentos e medos ali povoando a gente. E aí, o que aconteceu? Nesses momentos da minha vida, eu vivi e senti e vivenciei dores muito profundas. Dores que feriram a minha alma de verdade. E eu cheguei em um lugar tão profundo dentro de mim, tão ruim, tão feio, tão desconfortável, e ao mesmo tempo não me cabia ali dentro daquele lugar. Um lugar triste, um lugar pesado, um lugar doentio. E quase que eu fui realmente a primeira da fila a desabar. Mas sabe que eu não fui? O que aconteceu? Eu não desabei e nem os demais da fila desabaram. Porque eu sou foda. Porque eles não desabaram porque eu fui muito forte por causa de mim? Não, nada disso. Não tive esse sentimento lá porque nem cabia dentro de mim esse sentimento, tá? Mas eu não desabei porque eu aprendi amorosamente nessa dor e nesse lugar que eu estava vivendo, de conhecer ele profundamente, de acolher dentro de mim e ter a plena certeza ali, ainda sem ajuda, só comigo mesmo,
porque me foi difícil por um tempo pedir ajuda profissional. A ajuda das outras pessoas ainda demorou mais ainda depois. Mas nesse lugar, quando eu cheguei ao ponto de falar assim, ou você mergulha aí, conhece esse lugar em todos os detalhes dentro de você, em toda a profundeza, o máximo que você puder chegar, mas sempre sabendo que a hora que você tocar os seus pés no chão, você vai alcançar o chão e dali você vai ter a força para sair dele. Mas antes você vai ter que entrar e olhar e ver esse lugar, o que é isso. E foi o que eu fiz. Por um tempo eu fui buscando entender, sentir e acolher tudo que estava ali acontecendo dentro de mim. E ali eu fui começando a pegar a minha autorresponsabilidade e dizer, Isabela, aonde que esse lugar, você chegou nele, aonde que foi a sua contribuição? E isso, gente, lembre-se do que eu falei lá no começo, olhando para mim amorosamente, numa intenção, numa postura de, para eu mudar e sair disso daqui, eu tenho que conhecer isso daqui. Eu tenho que conhecer esse lugar, que só eu tenho o poder de estar e de conhecer. Ninguém mais consegue mergulhar nesse lugar dentro de mim. E aí, foi que com esses mergulhos que me doíam muito, ao mesmo tempo eu vinha percebendo, e eu fui percebendo isso muito, não no dia a dia, mas bem, vamos supor, lá quase que já mergulhando 70% do tempo, que eu fui percebendo que esses mergulhos estavam vindo me fortalecer de certa forma. Eu conhecer esse lugar estava me fazendo doer e ao mesmo tempo estava me fortalecendo e me fazendo algumas pequenas transformações e curas. E quando eu consegui, quando eu cheguei no momento em que eu alcancei o chão desse lugar com os meus 2 pés, eu senti de verdade. Isso eu estou trazendo bem de forma metafórica para você ir acompanhando e entendendo. Eu senti de verdade as minhas pernas firmes e uma força nelas que ali eu conseguia dar o primeiro salto para eu ir um pouco mais próximo a sair da superfície, mas ainda dentro desse lugar, para eu pedir ajuda. E foi quando eu busquei a ajuda de uma psicóloga. E nesse movimento do processo de psicoterapia, me conhecendo, me cuidando das minhas emoções, do que estava tudo ainda acontecendo do mesmo jeito, todo o contexto externo não tinha mudado nada, mas aqui dentro de mim já estava tendo mudanças, inclusive de como eu estava vendo tudo, como eu acolhia tudo, maneiras mais claras e sóbrias, uma sobriedade mesmo, uma clareza para fazer as escolhas com mais coragem, com mais segurança, com mais autoconfiança. E foi aliviando tudo que estava dentro de mim. Eu saí desse lugar que tanto eu aprendi dentro dele. E sabe o que aconteceu quando eu saí? Os outros da fila, do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, também foram saindo dos seus lugares que estavam ali vivendo. Com as dores, com as marcas, com as tristezas, mas também com muita força, com autoconfiança, com segurança e com uma vontade, gente, inabalável, intocável, de viver e dali para frente fazer algo diferente, um pouco diferente. E assim foi feito. E apesar de, o mergulho se nasceu. Então,
O Mergulhe-se, ele nasceu de tudo isso, que bem resumidamente eu contei para vocês. De um mergulho profundo que eu tive que fazer dentro de mim, dos meus desesperos, das minhas desesperanças, de tudo que eu achava que não tinha jeito, que não tinha conserto, que ia tudo realmente desabar, ia terminar e acabar com tudo e com todos que estavam ali envolvidos. Ele nasceu também da minha força, da minha alegria, do meu melhor sentimento de capacidade de fazer algo por mim, primeiramente. E algo que eu tive os resultados que eu desejei ter, algo que deu certo, de uma autoestima bacana, de uma revitalização e de uma vontade intensa de, a partir daí, já um pouco mais, muito mais saudável emocionalmente, já uns 2 anos já fora por completo desse lugar, ainda fazendo o processo de terapia, buscando o autoconhecimento, cursos, que me veio essa outra força interna e uma vontade de ajudar as pessoas que verdadeiramente buscam ajuda, que verdadeiramente querem resolver os seus problemas, querem sair dos seus lugares, dos mais light até os mais profundos, que se deparam e se encontram e até às vezes permanecem dia após dia. De ajudar essas pessoas a saírem desses lugares, que às vezes tem um sentimento que não tem fim, que não tem saída. É aquele sentimento de um túnel sem luz, sem nada de luz ali para diante. De ajudar essas pessoas a se conhecerem, a se compreenderem e a acreditarem plenamente de que se eu conseguir fazer esses movimentos, se eu já passei por esse lugar, que é algo parecido, muito provável dessas pessoas, ela não está sozinha. Você não está sozinho. E por eu ter passado, eu consigo trazer e levar você até onde eu fui, mas com muito mais, vamos dizer, bem de forma, entre aspas, por atalhos. Vocês, essas pessoas, elas não... E aí eu vou dizer, deixa eu fazer um corte aqui para dizer o seguinte. E aí com isso eu criei esse curso que é o Mergulhe-se. Nascido de tudo disso que eu contei e nessa vontade intensa de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, para que então elas possam de verdade ter ali o que elas precisam para gerenciar, controlar suas emoções, seus estados emocionais. Ei, Glécia, seja bem-vinda. E aí vocês percebem que independente do lugar que às vezes você encontra no seu dia a dia, que você não está sozinha nessa jornada linda que a gente tem, linda, às vezes sofrida, dolorosa, mas perfeita no que ela tem que ser, tá? Chamada vida. E hoje, mais do que nunca, eu e mais centenas de mulheres que já vivenciaram, já fizeram o curso do Mergulhe-se presencialmente, tá? Hoje ele essa turma que eu tô abrindo hoje, ela é a 5ª turma. Eu tive 2 turmas presenciais, depois veio a pandemia, eu fiz 2 turmas do curso online e hoje é a 5ª do curso online após a pandemia. Então é a 5ª turma. Então existem pessoas que já fizeram esse curso, que já foi validado e que realmente fizeram seus mergulhos,
fizeram e tiveram as mudanças que eles buscaram ao ir fazer esse curso. E aí pode ser que você esteja aí segurando algum copo com água, não por uma hora, nem por algumas horas, mas às vezes por dias. E pode ser que o seu braço já sinalizou para você que não tá legal segurar esse copo com água. E aí o mergulho se tapa aqui, para ajudar você a tirar um pouco do peso dos seus braços e aliviar, a lhe dar esse alívio que parece que não tem ninguém para fazer isso. E tem você, junto com tudo que eu construí dentro desse método, através de uma ferramenta em que eu pego nas suas mãos e ensino para você o passo a passo de como você pode, em muito menos tempo do que eu na época, tá? Retomar isso daí. Chegar mais rápido, saudavelmente, lá no fundo, com seus 2 pés, lá no fundo, encostar ele no chão e ter a força que você precisa para sair. Porque não adianta chegar, colocar os 2 pés no fundo e não ter a força neles, nas pernas, para você impulsionar e sair desse lugar. E o mergulho te dar essa possibilidade, na verdade, essa oportunidade. E o que tem a ver tudo isso, né? Quando eu trago lá no começo, que eu quero aqui conversar sobre a forma como nós vemos o mundo. Isso passa muito pela forma como você se vê diante das suas situações. E em momento que você precisa de ter a tomada de consciência de que sozinho, sozinha, você não está dando conta. Que você pode pedir ajuda. Porque quando a gente tem essa tomada de consciência, quando a gente tem ali uma amplitude de uma visão mais ampla, quando a gente tem alguém nos ajudando, algo muito consistente, validado, ao mudar as lentes de como você se vê, todo barulho de fora que ainda permanece muito igual ou parecido, a partir dali você começa a ver de formas diferentes. Os barulhos com sons em que você tem ali a potência de você diminuir os sons externos quando você precisar. Diante de uma emoção, de uma situação que você sentiu triste, você mergulhar, entender e rápido sair da tristeza e você conscientemente te fazer sentir através desse exercício, do que o curso Mergulhe vai lhe ensinar a sentir. Alegre, por exemplo, ou mais leve, se tiver pesado, se esse copo você estiver segurando por muito mais tempo. O que você coloca no seu cérebro aparece nas suas emoções e aparecem no seu comportamento. E é fato, gente, não vou tapar o sol com a peneira. A gente sabe que a gente não pode controlar muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente pode controlar. Isso eu garanto para vocês, que a gente pode controlar como a gente reage a cada uma delas. Mas essa capacidade de controlar como nós reagimos a cada uma delas passa pelo eu aprender um pouco mais sobre mim. E depois que eu sei um pouco mais sobre mim, eu ter aqui algo consistente que vai me ensinar então como que eu saio dessa emoção, desse lugar que está muito ruim e vem para esse que é o que eu desejo. E aí então tomar as rédeas, seja da sua vida, das emoções, dos seus barulhos internos, para o que você quer sentir, para você dar o tom, para você dar a cor. A partir dali no seu dia a dia. Isso quer dizer que vai ser 1000 maravilhas? Não. Isso quer dizer que você vai continuar sentindo tristeza, raiva
entrando e ficando em lugares difíceis, em lugares que você pensa assim, meu Deus do céu, tudo isso acontecendo. Mas que você vai, diante desse lugar, você vai ter o que você precisa, muito mais além dos seus recursos internos, a clareza para, eu já sei como sair daqui. Porque além de eu ter me conhecido mais um pouco, eu sei que isso daqui que eu aprendi no curso, mergulhe-se, é isso daqui que eu vou colocar. É esse exercício que em 2, 3 minutos eu fazendo comigo, eu consigo sair desse lugar terapeuticamente e saudavelmente e protegidamente. Sabe por quê? Porque você vai fazer consciente, nada automatizado, nada na impulsividade, no automatismo. E aí, para isso, pessoas lindas, você precisa acreditar que é possível. É o primeiro passo. Antes de você sair desse trampolim. Porque os mergulhos porque essas jornadas de mergulho que nós estamos no 9º mergulho aqui, ele foi exatamente ao final desse mergulho de hoje, você vai estar no trampolim, nesse lugar, para então fazer a sua escolha. Um trampolim, e do que tiver ali embaixo é exatamente como está a sua vida hoje, o seu dia a dia, com altos e baixos, com alegrias e tristezas, mas nesse lugar, no trampolim, você está num nível bem acima, diferente do que você estava, pelo menos no dia de ontem, com o que a gente está aqui conversando e o que você está aí pensando e dialogando internamente com você, nesse mergulho de hoje. Então, se você acredita que você pode, tá? Que é possível, você tá certo. Se você acredita que não pode, que não é possível, que você já fez de tudo e que nada deu certo, você também tá certo. E eu não posso fazer nada com relação a isso. O que eu posso te trazer é o meu testemunho, é te contar a minha história. E quando eu conto a minha história, eu falo isso muito para os meus clientes. Quando eu conto histórias aqui, né? Eu estou contando histórias, sim, sobre mim, sobre esse lugar que eu vivi, mas enxergando, sentindo a história do meu cliente, enxergando e sentindo a história das pessoas que precisam de ajuda para ter de volta as suas emoções saudáveis e estando cada uma no seu controle. Então, para isso, você precisa, eu acredito, na verdade, deixa eu mudar aqui, que a forma como eu percebo a minha visão sobre mim, sobre as pessoas, sobre o que eu vivencio, elas interferem na minha percepção, que interferem na minha realidade. Tá fazendo sentido aí para você? Na minha tela aqui não tá aparecendo. Vai me dizendo se está. Se tiver pergunta, pergunte. Se tiver algo para compartilhar, vamos lá. Esse mergulho é nosso. Esse momento é nosso. Compartilhe, tá? Então, o que eu oriento para você? Além de você precisar de acreditar que é possível, é você definir uma visão, uma percepção, grata, Mi, que faça diferença para você e para as pessoas ao seu redor. Mas não é definir para justificar, para dar alguma resposta às pessoas ao redor, não. Definir primeiramente essa visão para que você mantenha o foco nela e não nos obstáculos. Para que você mantenha o seu foco na sua visão, no que você quer e não nas dificuldades. Se você quer controlar as suas emoções, foque na sua visão, foque na sua percepção, foque no que você verdadeiramente deseja. E esqueça
entre aspas, os obstáculos. E quando eu falo esqueça, é tirar o foco. Se os obstáculos estão aqui, se eu fico olhando aqui, eu não tenho amplitude do que esse lugar que eu estou me oferece. Lembra que eu contei, um momento que eu contei, em que eu tive ali, diante da dor mesmo, e de uma escolha muito consciente, em entrar nesse lugar que estava me doendo muito e conhecê-lo em detalhes. Essa foi a minha visão primeira. E quando eu fui ali nessa visão, com todos os obstáculos, mas ali eu tinha a visão, a percepção, a minha meta do para que eu estava fazendo aquilo. Quando eu consegui sair dali, tá? Houve, né? As pessoas que estavam à minha volta perceberam as mudanças e ali elas começaram a fazer as delas. Então, mantenha foco na sua visão, não nos seus obstáculos. Sempre houve e sempre haverá barulhos externos. Mesmo assim, esteja focado na sua visão. Para mim, esse é o foco. Se eu tiver que resumir, né, o que me fez ter a força que eu precisava para a hora que eu alcancei os 2 pés no chão, a saltar e sair desse lugar e pedir uma ajuda, e depois pedir e fazer o restante que eu expliquei, foi exatamente eu ter focado no que eu queria, na minha visão, no que aquilo ia ser dolorido, mas depois ia ser muito compensador, recompensador para mim mesma. E aí, eu quero trazer um exercício para ficar, para você sentir isso que eu estou te dizendo. Aqui tem um potinho de balas. E a bala que tá aqui, pessoal, é bala. Quem arrisca aí e coloca aqui pra mim, qual bala que vai ser aqui? Quem já teve aqui, já desembrulhou e chupou essa bala, não vale. Bala chita. Aqui tem uma bala chita. E aí eu quero, bala chita. E aí eu quero que você imagine que eu te dei uma bala chita, que tem uma bala chita aí na sua mão nesse momento, nas suas mãos. Não sei qual é o sabor, o meu aqui é o de uva. E que você está desembrulhando essa bala e você coloca ela na boca. O que você sente aí nesse momento? Em que através de um dos seus 5 canais sensoriais, que é pelo paladar, você está sentindo o gosto. Eu estou sentindo aqui a essência, o gosto da bala de uva. Quando você chupa uma bala, que não precisa ser chita, mas se for chita, melhor. O que te vem aí? Qual é a sensação? Qual é a emoção? Qual é o sentimento? Me conta aqui, compartilha comigo, que eu vou dizer o meu. Olha a minha expressão. Adoro bala chita, gente. Não é à toa que ela tá num consultório aqui, lá na recepção, não. Todas as vezes que eu pego uma bala chita, todas as vezes que eu tenho oportunidade de comprar bala e que naquele momento, aqui eu ouço uma voz lá no fundo, bala chita, eu compro. Eu volto lá na minha infância, que era quando era a bala que eu mais gostava. Era a bala que quando meu pai ou minha mãe me dava algum trocado, eu ia comprar essa bala. E o que eu sinto hoje, aos meus 49 anos, 48, eu já perdi minha idade, gente. Que é isso? Nessa idade linda que eu estou e que eu chupo uma bala chita, me vem essa recordação da infância e essa emoção de amorosidade, de alegria, de uma sensação
emoção, do sentimento de sentir bem, tá? E o que aconteceu? Ao chupar a bala, eu tenho uma história com a bala chita, tá? E com qualquer outra bala também, mas eu tenho uma história com a bala chita. Você tem uma história com alguma bala. E quando a gente chupa uma bala, aqui acontece um processo de busca transderivacional. A minha mente busca lá, nas minhas experiências do que eu já vivi na minha vida, desde a infância até nos dias de hoje, principalmente na infância, algo que represente essa sensação que eu estou sentindo. Ou, ao contrário, busca essa referência e eu sinto exatamente essa emoção, esse bem-estar, essa coisa mais gostosa, que delícia que é, porque era muito bom essa época da minha infância. E esse sentir bem, essa amorosidade, esse amor, esse afeto comigo, essa alegria ao chupar a bala chita que me remete, tá? Eu precisei de um canal sensorial do paladar, eu precisei de uma bala para eu sentir isso que eu acabei de explicar, o que eu senti. No curso Mergulhe-se, eu vou te ensinar a fazer esse caminho sem precisar de chupar uma bala. Eu vou precisar de, por exemplo, quando você estiver num dia triste, sentindo triste, quer dizer, você fazer um caminho que eu te ensino lá no Mergulhe-se, para que você, da tristeza, você sinta, por exemplo, alegria, um bem-estar, um sentimento confortável, uma emoção confortável. Esse o convite do Mergulhe-se para cada pessoa que sentisse chamado. Esse curso, ele está na plataforma da Hotmart. Hoje ele é um curso que se tornou, com a pandemia, ele se tornou um curso online, em que, com aulas simples, fáceis de entender, aulas ministradas por mim, de fácil entendimento, gravados por mim. Em cada módulo desse curso, você tem apostila, você tem material de apoio, tem bônus, vários bônus de áudios gravados por mim e guiados por mim para reduzir o estresse, para relaxamento interno, para aliviar a ansiedade, para trazer a calma, para ter serenidade, para ter clareza para escolher, clareza nos pensamentos para tomar decisões. São vários bônus em áudios, bônus de e-books, workbooks e um curso incrível de psicologia positiva, de psicologia financeira, ministrado pelo Igor Cadori, que é um parceiro, um consultor financeiro, que lhe trará clareza, luz e uma nova visão em relação a você e ao dinheiro. Como você lida com o dinheiro, seus comportamentos. Eu fiz esse curso já e para mim, eu vou contar para você, a chave que virou ao fazer esse curso de psicologia financeira do Igor Cadori foi exatamente pegar aquela crença que estava vindo me acompanhando de que eu sou da humanas e que exatas eu não sou e que então é muito difícil, e redefini-la ela. De dar um basta nessa crença que trazia todas as outras dificuldades que eu tinha ao lidar com matemática, com dinheiro, com finanças. E pode ser uma excelente, eu acredito, oportunidade para você conhecer também essa parte que existe dentro de você, que é a parte financeira, uma área da sua vida. E sabe o que também é muito bom? Que ao investir nesse curso, você poderá assistir às aulas, as práticas, os áudios,
aprender mais sobre você na comodidade da sua casa, no tempo que der certo para você, no seu melhor jeito, na sua melhor forma. E você poderá continuar contando comigo para o que você precisar, porque você não está sozinho e nem você está sozinha. Se essa for a sua escolha. Preparados para essa oportunidade que vai lhe abrir novas outras possibilidades saudáveis de sair de lugares que você já está segurando esse copo aí já tem um tempo? E agora eu trago um presente, que é o que eu disse lá no post, um presente quentinho, saindo do forno. As 15 primeiras pessoas que estão no trampolim. Aliás, é isso mesmo, as 15 primeiras pessoas que estiverem no trampolim ou que se toparem subir nesse trampolim e seguramente soltar e dizer sim para si, para ter essa experiência desse mergulho incrível, que é o curso Mergulhe-se. Essas 15 primeiras pessoas terão um bônus de 35% off, de desconto mesmo nesse curso. E sabe o que isso quer dizer? Que você vai investir em até 12 parcelas de R$ 32,24. Entregue para você o Mergulhe-se. Entregue para você a oportunidade de compreender mais sobre você, de aprender mais sobre você e definitivamente sair desse lugar que não tem mais sentido você ficar nele depois que você esteve aqui nesse mergulho comigo. Acredito e falo isso plenamente, com a maior verdade interna. Não tem mais sentido. Para isso, o link vai estar. Eu não sei se tem jeito de colocar o link aqui, se por ele é possível acessar. Vamos fazer esse teste, coloca para mim. E se não der para acessar por aqui, lá na minha bio estará o link para você trazer para a sua vida o seu sim. E você pode contar comigo e com milhares, centenas de pessoas que já fizeram esse curso. Não sei se dá. Vamos lá. O link está já na bio, certo? E para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte, que para dominar as suas emoções, que o dominar as suas emoções significa você usar a emoção certa, na hora certa, no contexto certo e na intensidade certa. Vai lá aprender. Eu te ensino isso lá no mergulho. Se você estiver comprometido, comprometida com você, com o seu bem-estar, com a sua saúde mental, você vai estar lá. E eu vou te ver. Beijo grande, uma ótima noite e um excelente e incrível mergulho. Eu preciso sair daqui, não estou conseguindo. Consegui.